Olá! Hoje vocês vão conhecer um pequeno fragmento da Faculdade Seixas Granville, a minha casa. Meu nome é Daniele de Deus, eu sou aluna de licenciatura em teatro e hoje eu vim apresentar a minha AV2 de Teatro Moderno, turno da manhã 2002.1. E além de me apresentar para vocês, eu também quero apresentar dois grandes dramaturgos, Bertolt Brecht e Jerzy Grotowski. Mas antes de falar desses artistas, eu gostaria de falar um pouco do contexto de vida deles. Brecht passou pelas duas guerras. Morou em diversos países porque ele passou por vários exílios. Ele sofria perseguição política. O teatro dele era político, porque ele não tinha como ter vivido tudo isso, viver teatro e não falar sobre isso, não falar sobre mudança social através da arte e pela arte. E aí a gente entende da onde vem tanta propriedade, da onde vem tanta potência. O contexto de vida de Grotowski não foi muito diferente, já que ele viveu a Segunda Guerra e morava na Polônia, o centro de todo esse caos. Mas, ao sair da Polônia, ele usou de uma estratégia que ele conhecia porque tinha bebido das águas de Stanislavski, que fazia o teatro laboratorial. Entendendo essa forma de pesquisa, ele adotou para si o teatro laboratório. Assim, ele se manteria longe dos olhares da censura e podia trabalhar a forma de arte dele livremente, através do ensino, através da pesquisa, através de ensaios abertos. Vamos começar pelos mais velhos? Eugène Berthold Frederic Brecht, o nosso Brecht. Ele nasceu em 10 de fevereiro de 1898 e faleceu em 14 de agosto de 1956. Brecht era alemão e era um grande dramaturgo, um grande poeta, um grande encenador. Isso no século XX. Ele trouxe uma nova forma de olharmos o mundo, uma forma de estranhar tudo que parecesse familiar. Porque se a gente estranhar, nos impede de nos alienar. Isso. E é isso também que ele pedia e exigia dos seus atores. A verdade é que ele precisava de um ator que se identificasse com a técnica de gestos, porque nos gestos o ator mergulhava numa pesquisa muito profunda, onde ele entenderia e deixaria a sua consciência cênica aflorada. Ele precisava de um ator que fosse político, que tivesse vivo em cena. E sim, ele precisava interpretar de uma forma descontínua. Suas personagens eram cheias de virtudes, mas também eram cheias de defeitos. Porque isso traz uma certa tensão e acaba rompendo totalmente com um drama clássico que nos foi apresentado durante todo esse tempo. Sim, ele rompeu padrões que existiam e eram muito fortes naquela época. Ele entendia que o mundo podia ser modificado por uma ação social consciente. E agora vamos falar de Jerzy Marian Grotowski, o nosso Grotowski. Ele nasceu em 11 de agosto de 1933 e faleceu em 14 de janeiro de 1999. Polonês, ele foi um vanguardista do teatro experimental do século XX. E ele levantava a bandeira do teatro pobre. Ele acreditava que não precisava de superficialidades para fazer teatro. E o seu ator devia mergulhar para pesquisar algo que fosse traduzido em um impulso,
fosse uma reação externa imediata. E para isso, o ator precisava de uma doação total, porque ele não queria formar atores com um estilo ou outro, ou métodos que juntos ele teria um resultado. Não, ele queria que fosse de dentro para fora, que fosse o resultado de uma pesquisa onde ele observava a dialética do comportamento humano. Em oposição ao teatro pobre, ele também denominou o teatro rico. O teatro rico seria o teatro que tenta se aproximar ao máximo das ferramentas mecânicas da TV e do cinema. E disso era que ele fugia. O teatro dele era um teatro de transgressão. Eu fico pensando que Brecht e Grotowski tinham muita coisa em comum, a ponto até de repente, serem amigos. Sim, eles pensavam em coisas como, por exemplo, que não precisava ter muita coisa para se fazer arte, para se fazer teatro. Brecht entendia que ele podia simplesmente se livrar do fosso, se livrar da orquestra e assim ele poderia ter mais contato com o público. Grotowski pensava o mesmo, mas ele não só se livrou da orquestra e não só se livrou do fosso, como também de cenário e música externa. Ele conseguia se livrar inclusive do palco. Atores e público conseguiam viver no mesmo ambiente para trabalharem juntos. Apesar de ser muito interessante imaginar uma amizade entre eles, também seria interessante imaginar uma certa discórdia em alguns pensamentos dos dois. Sim, eles tinham pensamentos que também eram diferentes e iam para caminhos totalmente diferentes. Por exemplo, Brecht, ele acreditava e a sua pesquisa era em cima do teatro épico. Ele trazia situações que já aconteceram na história e colocava uma nova visão, uma visão política. Ele falava do ontem para trabalhar o agora. Já Grotowski, ele falava do agora, sempre. A questão dele era o teatro experimental, um teatro onde pesquisava o ser humano na sua essência, nos impulsos do agora. E Brecht procurava sempre trabalhar sobre a perspectiva do homem menor, aquele homem trabalhador, o homem comum. Já Grotowski procurava a essência do homem como ser humano. O que ele trabalhava era um teatro santo, um teatro ritual. É ou não é um caminho bem diferente do que Brecht trabalhava? Mas depois de uma briguinha ali ou uma discussão aqui, eu tenho certeza que eles encontrariam um ponto principal em comum que ambos têm: o amor à arte. Ambos dedicaram a sua vida à valorização da arte e deixaram um legado imenso para a gente. Mais do que técnica, hoje a gente pode entender e se aprofundar na arte como ferramenta de autoconhecimento e conhecimento da sociedade, apresentar a sociedade a ela mesma. E sim, nós temos esse legado em nossas mãos. Muito obrigada.